Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os grupos dos alimentos e uma alimentação saudável. O alimento ele é classificado pelo nutriente que ele apresenta em maior quantidade. Isso não significa que ele não possua outros nutrientes. Então temos os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Os carboidratos são de origem vegetal e encontrados nos cereais como arroz, feijão e aveia e o trigo. Tubérculos e raízes como batata, cenoura, mandioca e beterraba. Frutas como banana, caqui, melancia. Estes são só alguns exemplos, né? Existem muitas outras frutas e outros alimentos. Os derivados de farinha de trigo, como pães, bolos, bolachas e macarrão. E devemos evitar os carboidratos chamados ruins, que são todos aqueles derivados de farinha de trigo e os doces, que representados aqui do lado. Os carboidratos têm a principal função de fornecer energia para que o nosso organismo realize todas as suas funções. Se consumimos em excesso, ele pode contribuir para a obesidade e o diabetes. Os carboidratos são constituídos por uma molécula chamada amido, que no final da digestão é transformada em molécula de glicose. Altas taxas dessa glicose no sangue levam ao diabetes. As proteínas. As proteínas são substâncias presentes nos seres vivos, animais e vegetais, sendo encontrada em maior quantidade nos animais. Sua principal função é construtora. Faz parte também da membrana celular, confere elasticidade à pele, colágeno, participa do transporte do gás oxigênio no sangue, hemoglobina, auxiliam na defesa do organismo, na produção de glóbulos brancos, são responsáveis pela construção e contração muscular, a actina e a miosina. As principais fontes de proteínas são todos os tipos de carne, os derivados de leite, o leite e os seus derivados, né, os ovos e alguns cereais, como a soja, o milho, a lentilha, o grão de bico e todos os tipos de feijões. Os lipídios. Os lipídios são de origem animal e vegetal, óleos e gorduras. Sua principal função é fornecer energia. Além disso, ele tem grande importância biológica, pois participa das estruturas celulares, são isolantes térmicos e são reservas de energia e também de substâncias usadas na produção de alguns hormônios. As moléculas de lipídios são transformadas em partes menores, os ácidos graxos e o glicerol. Fontes de lipídios: a manteiga, o leite e os seus derivados, algumas carnes como salmão, boi e porco, óleos vegetais como soja, milho e azeite, sementes oleaginosas como amendoins e castanhas. Os lipídios, eles podem ser classificados como saturados ou insaturados, de acordo com os ácidos graxos que os compõem. Os lipídios insaturados, mono ou poliinsaturados, são capazes de aumentar o colesterol bom, o HDL, e são encontrados em fontes de ômega 6, castanhas e sementes oleaginosas, e fontes de ômega 3, como peixes de água fria e frutos do mar. As gorduras saturadas são encontradas em carnes gordas, no leite e nos seus derivados, e o seu consumo excessivo estão relacionados ao aumento do colesterol ruim, o LDL. Pode causar a arteriosclerose, que é o entupimento das artérias, o diabetes e provocar a inflamação de uma área do cérebro, o hipotálamo, que é responsável pelo controle da fome e da saciedade. A pessoa come e não se sente saciada, então ela come mais, contribuindo aí para a obesidade. Além disso, esse excesso causa um estresse metabólico nas células adiposas, que
que deixa de ser depositada apenas no tecido adiposo e começa a se depositar em alguns órgãos, como o fígado e o pâncreas, causando a esteatose hepática. Aqui nós temos alguns exemplos das gorduras saturadas, né? E do lado a gordura trans. A gordura trans é uma gordura modificada por um processo químico-industrial, onde os óleos vegetais são transformados em uma gordura sólida, com a adição de hidrogênio. A substância ela é muito utilizada na indústria para melhorar o aspecto, a consistência e a durabilidade dos alimentos. No entanto, ela não é digerida pelo nosso organismo e fica depositada no corpo. Eleva o colesterol ruim, que é o LDL, diminui o colesterol bom, que é o HDL, e contribui para o aumento da obesidade abdominal. Além disso, o processo inflamatório que a gordura gera no organismo contribui para o diabetes e a arteriosclerose. Esses são os alimentos mais comuns, né, que contêm gordura trans. Você vê que são muito bonitos, porque a ideia é melhorar a consistência, a aparência, a durabilidade, mas são alimentos extremamente prejudiciais à nossa saúde. As vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas relativamente pequenas e são essenciais para o nosso organismo, só que não é capaz de produzir muitas delas, só algumas. Elas participam em pequenas quantidades, mas são fundamentais para o nosso organismo. Seu principal papel é regular os processos químicos. As principais fontes de vitaminas são os alimentos de origem vegetal, mas a gente pode encontrar também em medicamentos e complexos vitamínicos, que só devem ser utilizados com orientação médica, porque tanto a carência como o excesso dela também pode ser prejudicial à saúde. As vitaminas, elas são classificadas entre hidrossolúveis, solúveis em água, e lipossolúveis, solúveis em gorduras, dependendo da maneira como ela consegue ser absorvida pelo nosso organismo. Exemplos de hidrossolúveis são vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Aqui nós temos uma tabela de todas as vitaminas que a gente encontra nos nossos alimentos, a fonte dessas vitaminas e algumas das suas vantagens. Existem muitas outras além das que já estão aqui. Só um exemplo de uma ou duas, porque essa tabela ela é uma tabela de consulta. Você pode encontrar no seu material didático em vários lugares de fácil acesso. Aqui nós temos a vitamina A, encontrada na cenoura, no fígado, nos ovos e nos derivados do leite. As suas vantagens: ela evita a cegueira noturna, é importante para o crescimento normal das crianças e essencial para a pele saudável, unha e cabelo. A vitamina C, aqui embaixo. A vitamina C é encontrada em frutas cítricas, todas as frutas que têm pigmentos coloridos, né? Como acerola, kiwi, tudo que é bem colorido. Morangos e legumes frescos e algumas verduras também. A vitamina C ela é essencial para o funcionamento do sistema de defesa do organismo. Ela também ajuda na absorção do ferro, que vai ser muito útil em outras reações do nosso organismo. Fortalece as células do sistema sanguíneo. A vitamina D ela é encontrada nos peixes, ovos, manteiga, e também precisamos do sol para poder absorver e confeccionar essa vitamina no nosso corpo, produzir essa vitamina. Ela é encontrada em ovos, né, também no sol, e as funções dela, ela está relacionada com fortalecer os dentes, os ossos, evita o raquitismo e ativa a absorção de alguns minerais, como o cálcio e o fósforo. A vitamina K, ela é encontrada nos peixes, ovos, manteiga e hortaliças, essencial para a coagulação normal do nosso sangue. Quando a gente não tem essa vitamina, ocorre o risco de hemorragias.
Todas as vitaminas do complexo B elas são encontradas em frutas, verduras e legumes. Aqui nós temos algumas imagens para vocês focarem em como é fácil, né, encontrar todas as vitaminas. Elas estão em vários alimentos ao mesmo tempo. Um alimento ele nunca tem uma vitamina só, né? Ele tem várias vitaminas. Aqui, como é importante a presença do sol para a gente confeccionar e produzir essa vitamina D. Os sais minerais. Eles são encontrados em pequenas quantidades, mas a sua deficiência causam sérios problemas de saúde. Sua principal função é reguladora e são absorvidos pelo organismo com facilidade, pois suas partículas são muito pequenas. Os principais sais minerais para o corpo humano são o cálcio, que participa da formação dos ossos e dentes, o ferro, que sua falta causa anemia e cansaço, o sódio e o potássio, responsável pela contração muscular e a transmissão de impulsos nervosos. A água e a fibra não são classificados como os nutrientes, mas são essenciais para o funcionamento do organismo. Não conseguimos digerir as fibras, mas elas são muito importantes para nos ajudar nos movimentos peristálticos do intestino. As fibras são encontradas em todos os vegetais, mas em alguns em maior quantidade, como as verduras, o feijão, a aveia, dentre outros. A água é um componente celular. 3/4 do nosso corpo é constituído por água. É um excelente solvente e ela participa do transporte de substâncias pelo nosso organismo e também da eliminação de algumas substâncias tóxicas do corpo através da urina. Perdemos cerca de 2 a 3 litros de água por dia através da respiração, da transpiração, das fezes e da urina. Por isso, devemos repor essa água na mesma quantidade ao longo do dia. Algumas fontes de fibras. Nós temos aqui uma imagem que corresponde aos 3/4, né? Aqui fica bem visível a quanto de água que a gente tem no nosso corpo. Beber bastante água para repor o gasto diário. A pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma proposta eficiente dos nutricionistas e profissionais da saúde para que as pessoas pudessem compreender as escolhas mais saudáveis para sua alimentação. Ela é adaptada para faixas etárias, regiões do mundo e hábitos e ofertas diferentes de alimento. A leitura da pirâmide deve ser feita de baixo para cima. Essa é a pirâmide alimentar. Aqui eles propõem uma ideia de quanto de cada porção de grupos de alimentos que a pessoa deve ingerir em uma refeição. Isso é só uma dieta, né? A base, né, baseada numa dieta de 2.000 calorias. A gente entende, né, que as dietas, elas não pode ser uma dieta geral para todo mundo, ela tem que ser específica para cada pessoa. Cada um tem uma necessidade diferente, desempenha funções diferentes, realizam atividades físicas diferentes, por isso são de idades diferentes. Então a dieta, além de ela seguir todos esses requisitos de cada grupo, ela também deve seguir as necessidades de cada um. Aqui a pirâmide alimentar em um prato, para olhar, né, visualizar de uma maneira mais simples a quantidade de cada grupo que eu devo colocar aí no meu prato durante uma refeição. Ou seja, uma grande parte dele de verduras e legumes, a verde, os carboidratos representando a parte azul, que é o que vai fornecer energia, as proteínas, né, que é a parte construtora de carnes e cereais contendo proteínas, e a parte verde dos legumes e verduras, que seriam os sais minerais, as fibras, as vitaminas e a fruta também, correspondendo a esse critério. Aqui é o nosso prato, né, brasileiro. Esse é um prato simples, né, que o brasileiro costuma utilizar. O feijão, correspondendo à parte aí da proteína vegetal, a carne, a proteína animal,
o legume cenoura, fibras, vitaminas e sais minerais, o alface e o tomate também, e a parte energética está no arroz, que é um cereal. Então é isso, pessoal. Eu espero que com essas informações, né, sobre os alimentos, as necessidades diárias, o que não é legal, o que não é bom para a sua saúde, você use essas informações e procure escolher alimentos saudáveis, né? Evite os alimentos prejudiciais à saúde e procure cuidar mais, né, do corpo através da sua alimentação. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a digestão dos alimentos. Até mais!